tempo para dar conta de tudo, ok? Então, já iniciei a gravação. Cadê atividades? Eu vou trabalhar aqui com o caderno de atividades. Quem ainda não está com o caderno de atividades, não tem problema. Eu estou gravando, vou deixar a resolução da atividade no grupo, e aí depois faz, tá bom? Não vou fazer um monte de páginas, não. Vou fazer 2 páginas apenas, tá? Nós vamos trabalhar aí a página 4 e a página 5 do caderno de atividades, tá bom? Então, só para dar uma relembrada aí que vocês viram aí nos vídeos, né? Então, ele falou um pouco aí sobre o pensamento evolucionista, né? Que antes de Lamarck, antes de Darwin, não se tinha esse pensamento. Todo mundo acreditava que Deus criou o leão, Deus criou a galinha, Deus criou o peixe. Então, desde sua criação, cada um era exatamente daquele jeito e nunca mudou. Nunca teve nenhuma mudança. A partir dos estudos de Lamarck e de Darwin e outros pesquisadores, outros naturalistas dessa época, que começaram a pensar que um peixe pode ter dado origem a uma outra espécie de peixe ou uma outra espécie de ser vivo, né? Foi aí que surgiram aí os pensamentos evolucionistas. Lamarck foi bastante importante porque foi um pioneiro, né? Nessa questão do pensamento evolucionista, e depois veio Darwin, que utilizou os estudos de Lamarck, Wallace também estudou os escritos de Lamarck para desenvolver as próprias teorias, fazer as suas próprias observações, tá? Então, a gente nunca parte, né? Na maioria das vezes, a gente não parte para escrever uma teoria do nada. A gente sempre estudou alguma coisa, a gente observou alguma coisa antes de começar a estudar as teorias, né? Então, aqui a gente tem 2 imagens, né? São mamíferos, o morcego e a baleia, né? A baleia teve a sua adaptação, né? Com o seu membro aí inferior, para que ela pudesse nadar, né? E o morcego também teve uma adaptação aí no seu membro superior para que ele conseguisse voar. Então, o morcego é o único mamífero com capacidade de voo verdadeiro, tá? Aquilo que a gente fala da raposa voadora é uma raposa, tá? É um animal que ela tem membranas interdigitais aqui assim, ó, no braço dela, tá? Então, ela pula de um galho para o outro, ela abre essa membrana e ela consegue planar, mas não é voo, tá? O único animal com capacidade de voo, mamífero, é o morcego, tá? Então, olha só, se a gente for analisar aqui os membros do morcego e da baleia, a gente vai notar que eles têm aqui, ó, húmero, que é o mesmo que a gente tem aqui, ó, húmero. Aqui tem o rádio, né, e a ulna. Nós também temos aqui, ó, 2 ossos, tá? O rádio e a ulna, tá? Se você apertar aqui, ó, nessa parte, você vai perceber que aqui eu tenho um osso mais largo, tá? Que vai ser o rádio, e o outro que é mais fininho aqui assim, ó, que é a ulna, tá? Então, a gente tem o rádio e a ulna, exatamente como tem o morcego e como tem também a baleia, ó. O húmero, o rádio e a ulna. Até aí, a estrutura tá igualzinha. Depois, ela vai ter aqui, ó, o metacarpo, né? Aqui também, ó. Aqui, ó, esse conjunto de ossinhos são os carpos. Aqui, conjunto de ossos são os carpos. Nós temos, ó, fica aqui nessa região. Se você apertar aqui assim, nessa região aqui do punho, nós temos aqui um conjunto de ossinhos, que são esses daqui, ó, o carpo, tá? Depois a gente tem os metacarpos. Os metacarpos são esses ossos aqui, ó, quando você passa aqui, ó, você sente esses ossos. Então, esses ossos são os
metacarpos. E na ponta, nós temos esse conjunto de ossinhos que são chamados de falanges, né? Aqui as falanges do morcego e nós somos os dedos, que são as nossas falanges. Ó, então, eu tenho um ossinho aqui, outro ossinho aqui e aqui outro ossinho. Então, cada dedo, ele é formado por um conjunto aí de 3 ossinhos, tá? Formando aí esse conjunto de ossos. Isso é para a gente pensar nessa questão do pensamento evolucionista, tá? Das adaptações que cada um sofreu de acordo aí com a adaptação ao ambiente. Então, uma das coisas que Lamarck falou foi essa questão aí da influência do ambiente. Nisso ele estava correto. Em algumas coisas, alguns pontos, ele não explicou direito, porque ele não tinha tecnologia, não existia DNA naquela época, né? Então, ele não tinha como explicar algumas coisas. Então, dá a impressão que tem coisas que ficaram erradas, mas não é que estão erradas, né? Mas é que para o pensamento da época, para as condições que ele tinha, é o modo como ele conseguiu explicar essas mudanças, essas alterações aí que o ser vivo tem, ok? Então, aqui, ó. Como podemos explicar as semelhanças entre as estruturas representadas nas imagens? Justifique sua resposta, né? Então, as diferenças e semelhanças, elas estão relacionadas com a evolução, tá? Então, olha só, semelhança, né? Então, toda a estrutura aqui é semelhante, só que a função é diferente. Aqui, o braço do morcego, com a mão do morcego, ela foi adaptada para voo. Na baleia, foi adaptada para ser uma nadadeira, né? Para que ela consiga nadar. Para que ia servir uma mão para a baleia dentro da água? Né? Ia ser bem difícil para ela nadar. Então, o braço dela, a mão dela, dessa forma, em forma de nadadeira, permite que ela consiga ter uma maior velocidade e nadar grandes distâncias, né, sem grandes esforços. Só que a baleia, ela precisa de tempos em tempos subir na superfície para respirar, senão ela morre afogada, porque ela é um mamífero, ela tem pulmão, tá? Ela não é igual o tubarão, o salmão, que tem brânquia, tá? A baleia não, a baleia tem pulmão. Então, aqui tem uma resposta, né, de sugestão, né? Então, as diferenças estão relacionadas com a evolução das espécies. Segundo a teoria evolucionista, as espécies teriam sofrido modificações ao longo do tempo, que as tornaram mais adaptadas ao ambiente que vivem. Dessa forma, novas espécies surgem de uma espécie ancestral. A semelhança entre a nadadeira de baleia e a asa de morcego revela a existência de um ancestral comum para esses dois animais. Nós acreditamos que, quando você vai estudar a teoria evolucionista dos animais, todos os mamíferos surgiram de um ancestral em comum. Por que todos surgiram de um ancestral em comum? Porque todos têm basicamente a mesma característica. Tem cabeça, tem pescoço, tem tronco, tem membros superiores e membros inferiores, né? Que nos quadrúpedes a gente chama de patas dianteiras e patas traseiras. Nos bípedes, membros superiores e membros inferiores. Mas se você for olhar a função, as características, ela está adaptada conforme o ambiente. Então, ela sofreu, então, uma adaptação de acordo com o ambiente. Nós, seres humanos, também. Lembra que eu já falei para vocês que os primeiros homens, os primeiros hominídeos, antes ainda das cavernas, antes de morar nas cavernas, viviam em árvores, exatamente como muitos macacos, né? Então, não tinha necessidade de andar ereto, de ficar de pé. Então, ficava agachadinho, né? Para ficar numa posição fácil, para se locomover de uma árvore para outra, né? Dentro ali do ambiente ali da árvore. Depois, com o tempo,
quando aprendeu, né, a sair da árvore, aí começou o processo de aprender a andar, de aprender a ficar na posição ereta, né, na posição bípede. Então, assim, sofremos também a adaptação do ambiente? Sim, o nosso modo de vida foi uma série de adaptações até a gente chegar no que é hoje. No futuro, nossa maneira de viver vai ser diferente? Provavelmente. Vamos continuar sofrendo a ação do ambiente? Vamos. É possível que a gente tenha aí modificações no nosso corpo? É possível. Dá para garantir e confirmar? Não, não dá. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, escreve no chat para mim, tá bom? Ok. Oi. Eu tava pensando aqui, a senhora falando que foram se adaptando ao ambiente e Sim. tudo. E veio uma coisa na minha cabeça, assim, eu tava pensando aqui. E falando desse negócio da baleia, e se a baleia um dia ela já teve mãos e patas, e aí um dia ela foi para a água e se adaptou à água? Exatamente esse pensamento. Acredita-se que justamente por conta dela ter essa constituição aqui, acredita-se que a baleia, nos seus ancestrais, ela era um animal terrestre que acabou se adaptando a viver na água por conta da disponibilidade de alimento. Então, como ela tinha mais fonte de alimento na água do que em terra, então ela acabou se adaptando a viver na terra. Não sei como era o nome, não. Tipo isso, né? Tipo baleia-sauro. Vocês assistiram o filme dos Croods? Sim. Então, tem um trechinho do filme, que no filme dos Croods, que aparece uma baleia correndo atrás de, acho que de um outro bichinho, de alguma outra coisa. Ah, sim. E no filme do a baleia pedra, acho que é isso, Bruna, eu não lembro direito, eu lembro desse trecho. E tem um filme também, Caminhando com os Dinossauros, lá também mostra uma baleia caminhando, né? Então, acredita-se que ela era, né, um animal terrestre e depois foi para a água, né? Uma tentativa de explicação para esse tipo de evolução, porque todos os mamíferos que nós conhecemos são terrestres, né? A grande maioria. Os que são aquáticos são a baleia, a orca, né? A orca, eu acho que ela está na família dos golfinhos, ela não está na família das baleias. Os golfinhos, né? Os botos, que é o golfinho de água doce. Então, são mamíferos, né? Eles possuem pulmão. Eles vivem na água, mas possuem pulmão. O leão marinho, a foca, né? São todos animais, a morsa, né? São todos animais que são mamíferos, mas que vivem na água. Por exemplo, o pinguim. O pinguim é uma ave, é um pássaro. Só que ele tem as penas dele adaptada para nadar. Ele não consegue voar, mas ele nada. Como ela faz para mamar dentro d'água? Ué, a baleia, a mãe, né? Ela tem as tetinhas, o filhote vai lá, gruda na tetinha e mama. E vai nadando junto com a mãe. Então, isso que eu ia perguntar. É assim. Porque eu achei, tipo, ela para, aí ele mama, e depois ela continua nadando. Não, eles vão nadando, ali vai mamando e eles vão nadando junto. Não para, não. Imagina se for adaptar isso para as pessoas. Tipo, por exemplo, a mãe, aí e o bebê. Aí o bebê quer Não mamar, e tem a mãe mãe continua que, por nadando, e o bebê exemplo, enquanto tá amamentando, tá lendo um livro, tá lavando louça, tá fazendo outra coisa? É a mesma coisa. Entendi. Eu acho que engole a água junto também. Então vamos lá.
Baleia e o morcego pertencem ao grupo dos mamíferos. Considerando as funções dos órgãos representados e a existência de um mamífero ancestral terrestre, como você explicaria o surgimento das divergências estruturais nesses dois órgãos, né? Então, como cada um está em um ambiente diferente, eles sofreram a adaptação de acordo com o ambiente em que eles vivem, né? No caso do morcego, como é um animal noturno, precisou desenvolver a capacidade de voo para conseguir pegar a mariposa, né? Para conseguir pegar os insetos que come, para poder conseguir chegar nos frutos que ficam mais altos, nas árvores. Então, foi uma adaptação. E no caso da baleia, né, uma adaptação para viver na água, né? Então, aqui, ó, os diferentes ambientes selecionaram os indivíduos mais bem adaptados. No caso aquático, os indivíduos com patas mais semelhantes às nadadeiras tiveram vantagens e em milhares de anos originaram as baleias, a que a gente conhece hoje, tá? Aqueles organismos que apresentavam melhores adaptações ao voo foram selecionados e organizaram, né, e originaram os morcegos. Então, aqueles que conseguiram ter mais sucesso de sobrevivência, que conseguiam ter mais chance de se alimentar, conseguiram sobreviver. Os outros não. A mesma coisa da girafa, né? Lamarck diz que de tanto ela se esforçar, né, para alcançar os galhos mais altos, ela acabou tendo um alongamento no pescoço. Se a gente for explicar de acordo com essa teoria de evolução, com o pensamento evolucionista, né, como é que Darwin explicou? Que existiam os dois tipos de girafa, a girafa de pescoço curto, igual ao cavalo, e a girafa de pescoço longo. A girafa de pescoço curto, por não conseguir alcançar as folhas mais altas, o que acabou acontecendo com ela? Morreu de fome. Não, quando o animal ele não consegue se alimentar, ele também não se reproduz, e isso acaba levando ele à extinção, tá? Então, por isso que quando você tem uma degradação ambiental, é tão preocupante, porque se você degrada o ambiente, os animais que vivem ali, eles têm uma menor quantidade de alimento. E se ele tem uma menor oferta de alimento, ele para de se reproduzir. Por que ele para de se reproduzir? Porque como é que ele vai colocar um filhote se ele não vai conseguir se sustentar? E depois, o filhote, quando crescer, vai se tornar um competidor. Então, não vai ter alimento para os dois. Então, ele não se reproduz. Lembra do filme do Sem Floresta? Sim, sim. O que acontece com eles? Quando eles vão dormir, que eles vão hibernar, eles estão numa floresta. Quando eles acordam, eles estão num lugarzinho pequenininho, tipo um cercadinho, né? Ou seja, eles tiveram a área deles de oferta de alimento muito reduzida. Então, eles praticamente não têm alimento ali. E aí, o que acontece? Eles acabam indo para as casas das pessoas em busca de alimento. E isso realmente acontece. Pessoas que vivem em torno, em volta de parques florestais, têm muitos problemas com aranha, com cobra, escorpião, com aves, com os animais que vivem naquele ambiente, que eles não sabem que ele não pode entrar na casa da pessoa. Ele não sabe ler, aqui você não é bem-vindo, né? A aranha, ela já estava ali antes de você pôr sua casa ali. Então, ela não sabe que ali ela não pode mais entrar. Ela não sabe ler, né? Ela continua vivendo do mesmo jeito que ela sempre viveu. Então, acaba tendo esses acidentes, esses encontros do ser humano com esses animais silvestres por conta disso, porque a gente acaba invadindo um lugar, um ambiente que antes era só dele. Então, esse filme do Sem Floresta, para criança, que bonitinho, que fofinho os bichinhos, mas quando a gente vai analisar a parte biológica, faz todo sentido, né? O animal, ele não tem mais o alimento que ele tinha disponível, então ele vai fazer o quê? Ele vai buscar. E com isso ele acaba invadindo a casa das pessoas, né? Aquele alimento que ele encontra ali na lata de lixo, é o ideal para ele? Não, não é ideal, né? Por quê? Tem muito sódio, é um alimento que muitas vezes não é bom nem para a gente. Imagine, então, para o animal,
né? Mas é a busca pela sobrevivência, é a tentativa dele. A gente viu agora em julho, se eu não me engano, na Sibéria, tem uma cidade que é comum a presença de urso polar. Só que eles tiveram aí um aumento na quantidade desses animais nas cidades, porque o animal está lá em busca de alimento. Por conta do derretimento das calotas polares, do gelo, do lugar onde ele vive, o alimento que ele está habituado está diminuindo, está escasso. Então, o que ele faz? Ele vai para a cidade. Ele vai procurar alimento em algum lugar. E aí, o que ele vai encontrar? Vai encontrar os restos de alimento na lixeira, né? E, eventualmente, pode se encontrar com uma pessoa que ele não sabe o que é aquela pessoa, ele não conhece, né? E o que vai acontecer? Ocorrem os acidentes. E, muitas vezes, os acidentes são fatais para o ser humano. Porque os ursos têm aí mais de 1,80 m de altura, tem uma força imensa, uma patada que ele dá numa pessoinha do meu tamanho, tira a cabecinha fora do lugar, né? Mata a pessoa. Ele vai comer a pessoa? Provavelmente não, mas pode ser que ele dê umas mordidas e dê umas, né? Porque segundo o que eu já ouvi falar, que o ser humano tem carne ruim, né? O sabor do ser humano é ruim, por isso que os animais não comem. Morde e largo depois. Mas, por conta aí da defesa, né, de um território, eles atacam e geralmente o ser humano é que leva a pior, né? Porque o ser humano não tem o mesmo poder de defesa, né? Ô, Pro, Sim, sabe o termo abraço de urso? sim. Eu nunca entendi esse termo, achava que era porque era um abraço gostoso, um abraço quentinho. Depois eu fui procurar na internet. O abraço de urso, o urso ele abraça e ele quebra os ossos da Exatamente. presa. Exatamente. Ele, quando ele vai, o urso, dependendo do animal que ele vai se alimentar, porque ele também pode comer, além de peixe, né? Ele também come outras espécies de animais. Quando ele abraça com tanta força que ele esmaga a pessoa. A mesma coisa o tamanduá. O tamanduá, a defesa dele é essa também. Ele tem unhas bem compridas, né? E quando ele abraça a pessoa, ele, além de causar a fratura dos ossos, ele perfura a pessoa com as unhas, né? Então, a pessoa acaba morrendo. Não tem como escapar. Eu tava vendo uns vídeos na internet e aí apareceu um caminhoneiro, tava vendo um tamanduá na estrada. Aí o tamanduá andando assim, mó de boa, aí ele pegou e virou e ficou de pé, Sim. mostrando as garras. Aí o cara falou, olha, ele quer um abraço, ele quer tirar foto. Aí depois eu fui falar com meu pai e ele falou que muitas vezes você acha onça, acha outros animais mordendo a cabeça dele e as unhas dele no pulmão, nos ossos. Sim. Eles morrem abraçados, entre aspas. O cara nem voltou pra contar a história. É exatamente isso. Complicado, né? Então, vamos lá. Deixa eu terminar essa última aqui, que acho que não vai dar tempo de fazer mais. Considerando a teoria fixista e evolucionista, assinale a resposta correta. 1. Segundo o fixismo, as espécies se mantiveram iguais desde o seu surgimento. Consequentemente, para essa teoria, o conceito de adaptação utilizado na teoria evolucionista também pode ser aplicado. 2. A teoria evolucionista está relacionada às diferentes adaptações das espécies que lhes permitem ter ou não vantagens em seu ambiente. 3. O pai da teoria evolucionista é Lamarck, que também desenvolveu o conceito de seleção natural. Então, vamos analisar. Segundo o fixismo, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né? Segundo essa teoria, Deus criou o mundo, pôs os animais, e os animais são exatamente iguais, idênticos desde aquele período, sem nenhuma modificação, né?
Consequentemente, para essa teoria, o conceito de adaptação utilizado na teoria evolucionista também pode ser aplicado. Claro que não. Se a gente está falando de fixo, é uma coisa que não muda. E na teoria evolucionista, você tem adaptação, você tem mudança. Então, essa primeira está errada, né? Segundo, a teoria evolucionista está relacionada às diferentes adaptações das espécies. Nos estudos do Darwin, lá na Ilha de Galápagos, ele achou mais ou menos 15 espécies de tentilhões, tá? Todos eles parecidos, porém com algumas adaptações de acordo com o tipo de alimentação disponível na ilha que eles se encontravam, porém acredita-se que todos eles tiveram origem em um único tipo de tentilhão. Então, um grupo de tentilhão foi para aquela região, cada grupo ficou em uma ilha e se adaptaram conforme o tipo de alimentação de cada ilha, tá? Que é o que está falando na 2. Então, a 2 está correta. E 3. O pai da teoria evolucionista é Lamarck. Até aí, ok. Que também desenvolveu o conceito de seleção natural. Não. Quem desenvolveu o conceito de seleção natural foi Darwin, né? Lamarck desenvolveu o conceito da questão do uso e desuso, né? E da herança das características adquiridas, né? Ele não falou em nenhum momento sobre seleção natural. Então, somente a 2 está correta, tá? Eu sei que vocês estão vendo o xizinho aqui, mas eu estou explicando o que está de errado aqui. Por quê? Como eu já disse, tem gente que vai fazer provinha de ETEC, vocês vão fazer prova de vestibular, e vocês precisam começar a aprender a fazer a análise do que está escrito antes de responder, tá? Vamos ver lá, acho que dá para responder mais essas duas. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Evolução dos pássaros encerrou a era dos insetos gigantes, diz estudo. Então, insetos gigantes viveram nos céus pré-históricos em uma época em que a atmosfera da Terra era rica em oxigênio. Era rica em oxigênio? Não é mais? Pesquisas anteriores já tinham sugerido que o tamanho dos insetos tinha relação com as altas concentrações de oxigênio, cerca de 30%, comparada aos atuais 21% em média. Então agora ele explicou porque era rica em oxigênio. Continua tendo oxigênio, só que a gente tinha uma quantidade maior de oxigênio. Há 300 milhões de anos, os insetos gigantes chegaram ao maior tamanho já documentado, cerca aí de 70 centímetros. Imaginem vocês vindo em sua direção um mosquito Aedes aegypti de 70 centímetros. É um bicho... É picar e morrer. Né? Não dá tempo de correr, porque ele vai conseguir chegar em você antes que você consiga fechar a porta. Mas, à medida que os pássaros surgiram, os insetos se tornaram menores, mesmo com o aumento de oxigênio na atmosfera, diz pesquisa. Então, aqui. Segundo o texto, que condição ambiental fez com que os insetos sofressem transformações, né? Então, ele diz ali, né, que foi o aumento do nível de oxigênio. Então, como aumentou a quantidade de oxigênio, os insetos diminuíram de tamanho. Por que os insetos gigantes foram desaparecendo e prevaleceram as populações de insetos menores? Porque começou a surgir os pássaros. E o que os pássaros comem? Inseto. É mais fácil ele pegar um inseto de 2 centímetros ou um inseto de 70 centímetros? Mais fácil ele pegar um de 70 centímetros, levando em consideração que os pássaros daquela época também eram gigantes, né? Então, o que acontece? Isso que eu ia falar agora. Hoje em dia tem poucos exemplares de pássaros que são grandes, né? Naquela época eles eram gigantes, tinham por volta aí asa de 1,5 metro, de 2 metros de comprimento, né? Então eram muito grandes. Então era mais fácil para eles comer os insetos grandes do que os pequenos. Então você elimina os grandes e sobram os pequenos.
O texto acima é uma evidência que suporta qual teoria? Justifique sua resposta. A teoria do evolucionismo, né? Porque se a gente está falando de adaptações, de mudança, é teoria evolucionista. Se eu estivesse falando que desde aquela época o tamanho dos mosquitos são o mesmo, que nunca teve mosquito de 70 centímetros, aí eu estaria falando de fixismo. Mas como eu estou falando de mudança, então, teoria evolucionista, ok? Pois os insetos sofreram transformações ao longo do tempo que foram passadas aos descendentes. Okay? E aqui você tem 4 situações falando aí de Lamarck, né, da lei de uso e desuso, né? Então, que explicação a gente daria para as características apresentadas nas imagens? Então, no caso da girafa, a ausência de olhos em peixes abissais, membranas interdigitais em aves aquáticas e ausência de pernas nas serpentes. Então, no caso do pescoço comprido, né, elas ficaram com o pescoço longo na tentativa de alcançar os galhos mais altos, né? No caso do peixe, como ele não enxerga no ambiente escuro, pensa você dentro de um quarto escuro. Você vai viver ali o resto da sua vida. Para que você precisa de olho se você não enxerga? Você vai ter que aprender a desenvolver o tato, a audição. Então, não tem necessidade. No caso da membrana interdigital das aves, né? É mais fácil eu nadar assim ou se eu tiver uma membraninha aqui entre os meus dedos, né? Então, com o desenvolvimento dessa membrana entre meus dedos, eu faço assim e eu vou conseguir empurrar uma quantidade de água maior, vai ficar mais fácil para eu nadar. E no caso das cobras, né? Dependendo do local onde ela vai se enfiar, a pata atrapalha, não dá para passar. Então, eu evito de usar, vai atrofiar, eu consigo entrar em qualquer buraquinho. Então, É facilita estranho imaginar a uma minha cobra com locomoção. Então, vai ser só isso. Vou parar aqui.